Você vai aprender física, eu garanto. Uma viga homogênea está em equilíbrio estático, apoiada simultaneamente no solo horizontal e em uma parede vertical, como mostra a figura. O peso P da viga está aplicado exatamente em seu centro geométrico, enquanto o atrito F, que a impede de escorregar, só existe no ponto de contato com o solo. Sendo α o ângulo que a viga forma com a superfície horizontal, o correto valor da razão P sobre F é... Essa é a clássica questão da escada apoiada. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar as forças. Onde tem apoio tem normal, então aqui embaixo eu vou dizer que tem uma força perpendicular ao plano de apoio, vou chamá-la aqui de N1. Do lado de cá tem uma força perpendicular ao apoio, vou chamá-la de N2. Diz que o peso está aplicado no seu centro geométrico, então aqui no meio tem uma força puxando para o centro da Terra, que está aqui embaixo, que é a força peso. E existe atrito apenas no piso, a escada tenderia a escorregar, então o piso, estando apoiado aqui com atrito, não deixa que a escada vá para trás. Então o atrito está aqui, ó, neste sentido. Se eu tenho equilíbrio, a primeira condição de equilíbrio é que a força resultante seja nula. Então as forças opostas precisam se equilibrar. Peso para baixo, normal 1 para cima, eu já sei então que normal 1 tem mesmo módulo do que o peso, para que elas se equilibrem. E sei também que força de atrito para a esquerda, normal 2 para a direita, eu tenho que a normal 2 tem o mesmo módulo da força de atrito, que na questão ele chamou de P. Pronto. Essa é a primeira condição. A segunda condição é que os momentos das forças têm um somatório igual a zero. Para calcular o momento, eu vou escolher algum ponto onde eu tenho o máximo de forças, porque aí eu sei que o momento das forças nesse ponto é nulo. Logo aqui, ó, é o ponto mais inteligente para que a gente possa escolher, porque tem duas forças nele. Aí resta apenas o momento da força peso e o momento da força normal 2. Para calcular o momento, a gente tem que pegar aqui, olha só, a linha perpendicular. Se esse ângulo é alfa, e a força peso aqui forma 90 graus, esse ângulo aqui é o complemento de alfa. Eu vou chamar de ângulo escuro e ângulo claro. Se aqui é alfa, esse ângulo aqui forma 90 graus com alfa, é o complementar. Como a soma desses ângulos dá 90, então esse ângulo aqui é o ângulo igual a alfa. E a componente do peso que está aqui é colada ao ângulo, então é a componente cosseno. Então eu tenho que peso vezes cosseno de alfa multiplica a distância até o apoio que eu considerei. Ora, o apoio que eu considerei está na extremidade, a força peso está no meio, então vezes a metade do comprimento. A outra força, que é N2, está lá no extremo, a distância é igual a L. E atenção, quando eu passo aqui a linha perpendicular, este ângulo e este aqui são alternos internos, então esse ângulo vale alfa, esse ângulo é o complemento de alfa. Veja que N2 não está colado a esse ângulo, então se não está colado eu não uso cosseno, eu uso seno. Então a componente vai ser N2 vezes seno de alfa. Isso vezes a distância até a base, que é L. Como eu tenho apenas essas duas forças gerando torque, elas precisam se equilibrar, então elas têm que ter mesmo módulo. Ora, N2 é igual à força de atrito, que não é P não. N2 é igual à força de atrito, que no problema ele chama de F. L nos dois lados eu vou poder simplificar. 2 está dividindo, eu vou passar multiplicando. Cosseno está multiplicando, eu vou passar dividindo.
Então, eu tenho que P é igual a 2, que multiplica N2, N2 é igual a F, então eu vou substituir por F, vezes seno de alfa, tudo isso dividido por cosseno de alfa, e aqui tem L. Aqui está multiplicado por L. Então, eu tenho, passando o F que está multiplicando para cá, dividindo, eu tenho P sobre F é igual a 2, que multiplica L em cima, simplifica com L embaixo, eu fico com seno sobre cosseno, que é tangente. Então, a razão entre P e F é igual a 2 vezes a tangente do ângulo da base. E a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Olha aí, fera, desejamos medir uma massa M de um corpo e temos a única balança com 2 pratos, só que ela é uma balança daquela que se equilibra com braços de tamanhos e massas diferentes. Olha a bronca. Porque quando é uma balança de braços iguais, é beleza, bota de um lado um corpo, do outro lado coloca aquelas massas de referência e acabou. Mas e aí, quando a gente tem massas diferentes? Aí olha só o procedimento. Ele coloca a massa a ser pesada em um dos pratos e equilibra do outro lado com a massa M1. Depois trocamos a massa M de prato, ou seja, vai para o outro lado, e colocamos uma massa M2 para equilibrá-la. Diante dessas informações, como é que a gente calcula a massa M? Fera, acompanha aqui. A gente tem uma balança de braços desiguais. Então, imagina que eu tenho aqui a haste da balança. E aí essa é a balança que eu vou utilizar. Se fosse com braços iguais era tranquila, mas não é. Então eu vou fazer assim, ó, fera. Vou colocar uma balança com distâncias para as extremidades diferentes. Essa distância que eu coloquei aqui para a direita eu vou chamar de Dzinho, porque é menor. Essa aqui para a direita eu vou chamar de Dzão. E aí eu tenho duas situações. Nas duas eu vou colocar um corpo de um lado e o corpo do outro. E aí eles vão ficar em equilíbrio. Como eu não considerei massa para haste e eu tenho só duas coisas equilibrando aqui, uma de um lado, outra do outro, eu vou ter que o torque de um lado equilibra com o torque do outro. Então eu já sei que o momento da força de um lado é igual ao momento da força do outro. Fera, vamos supor que eu boto a massa Mzinho primeiro aqui desse lado. E quando equilibra, equilibra com a massa M1 aqui do outro. Se está em equilíbrio, os momentos se equilibram, eu vou fazer M vezes a distância para o apoio, que é Dzão, é igual a M1 vezes a distância, que é Dzinho. Fera, eu vou isolar aqui Mzão, passar esse M1 para o primeiro membro, ele passa dividindo. Vou mandar esse D que está multiplicando para o outro lado e ele vai ficar dividindo. Aí a situação que eu tenho é essa aqui. Chamar isso aqui de primeira equação, tá, fera? Guarda essa informação, chamar isso aqui como asterisco. Agora mudou. Eu pego o M e coloco do lado de cá. Quando eu coloco o M do lado de cá, ele se equilibra colocando uma massa M2 do outro lado. Aí o que é que eu tenho, fera? Eu tenho que M2 multiplicado por essa distância D é igual a Mzão multiplicado por essa distância Dzinho. Fazendo a mesma coisa aqui, fera, só que o M agora passa dividindo, eu vou ter que M2 dividido por Mzão é igual a Dzinho dividido por Dzão. Já percebeu, fera?
E isso, Dzinho sobre Dzão, se repete. Então a gente pode resolver o sistema simplesmente por substituição. Mzão sobre M1 é Dzinho sobre Dzão. M2 sobre Mzão é Dzinho sobre Dzão. Então eu já sei que este M sobre M1 tem que ter o mesmo valor que M2 sobre M. Então eu fico com M sobre M1 é igual a M2 sobre M. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. M ao quadrado é igual ao produto de M1 vezes M2. O valor de M vai ser a raiz quadrada do produto da massa 1 pela massa 2. Simples assim, fera. Se você sabe quanto vale a massa 1 e sabe quanto vale a massa 2, a massa M é o que a gente chama de média proporcional ou média geométrica. E aí a gente encontra esse valor na alternativa da letra E de... Eita, poxa, fera, questãozinha legal, né?